Um apaixonado pela biblioteca da Faculdade de Direito da USP, desde os tempos de aluno, passando pela pós-graduação até a docência, o professor titular Maurício Zanotti de Moraes acredita que está, neste ambiente, a essência da formação em Direito. O docente tem empenhado esforços para tornar a primeira biblioteca pública da província de São Paulo cada vez mais forte. Zanotti é um dos convidados para contar um pouco dessa história bicentenária. Um dos pontos que você sempre busca deixar claro é o altruísmo existente na biblioteca. Como a gente pode definir esse contexto de ajuda ao próximo? Eu acho que a biblioteca, que nasceu no convento dos franciscanos, ela nasceu como uma biblioteca franciscana, depois ela foi crescendo por doações que foram feitas por bispos que foram morrendo e doando seus acervos, até que o presidente da província de São Paulo compra o acervo do bispo da província de São Paulo quando falece, para fazer a doação para os franciscanos, para aí sim, em 1825, no dia 24 de abril, se formar a primeira biblioteca pública. Ela nasceu e vive através de doações. Não são doações só de livros. Os livros são só símbolos. Os livros portam um conhecimento que é muito importante para a formação humanística. Mas o livro é um pedaço da vida. A biblioteca, ela pauta qual é o espírito franciscano da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Ela nasce de doações, se dirige ao público em geral e ao próximo. Ela é uma continuidade de ideias e de diretrizes que os professores, desde o primeiro momento, desde o primeiro diretor, desde o primeiro bibliotecário, têm colocado suas vidas, seus trabalhos aqui exatamente em prol da melhora da vida do cidadão. Aqui é o repositório autêntico, real, físico, imutável, de uma série de pensamentos, de uma série de colaborações para que as pessoas consigam ver que o direito precisa ser feito para o ser humano. Não é o ser humano que tem que ser feito para o direito. E isso é uma lição que vai ficando de todos os professores que doaram-se, alunos de pós-graduação, professores, ex-alunos, antigos alunos, pessoas que não frequentaram essa biblioteca, editoras, vendedores e livreiros que sempre se esforçaram para doar para a biblioteca na certeza de que ela continua sendo pública, com destinação pública, dirigida a todas as pessoas, mesmo as pessoas que não são da área jurídica, que passam pelas ruas, vêm aqui buscar informação. As bibliotecárias se doam. Há efetivamente uma alma viva dentro da biblioteca, que é uma alma de respeito ao ser humano, respeito às memórias, respeito às experiências e respeito ao cidadão. Então, esse engrandecimento, nós temos um marco de 200 anos. Se você fosse pontuar algumas passagens, evidentemente não as suas, mas depois as suas também, ao longo desses 200 anos da biblioteca, o que você poderia... Talvez os franciscanos que trouxeram na bagagem um espírito empreendedor para a província de São Paulo e que fizeram o ponto inicial de uma biblioteca junto e no lugar em que eles fizeram o ponto inicial do seu convento, que foi o berço, o local escolhido exatamente por conta da biblioteca para ser a Faculdade de Direito. Depois, as doações sequenciais que foram feitas. As doações iniciais, por exemplo, o Marechal Randon, que foi o primeiro diretor da faculdade, nomeado pelo imperador Dom Pedro I, e que veio aqui para poder conduzir o curso de Direito, ele doou, depois do término da atividade dele aqui, ele doou a própria biblioteca dele, pessoal, para a biblioteca. É muito comum até hoje que os professores façam isso. Então o segundo marco é exatamente essa vinda dele aqui, o encantamento dele pelo espaço no convento dos franciscanos e pela biblioteca que ele tinha, e depois, retribuindo, ele deixa a biblioteca pessoal dele aqui. O século inteiro, XIX, se passou. O marco foi, talvez, no marco de 100 anos, no início do século XX, o diretor da faculdade, o professor Spencer Van Pré, vem, novamente faz a comemoração dos 100 anos, novamente é aluno e se torna diretor da faculdade, e novamente doa sua biblioteca inteira para a faculdade. Essas são duas referências que pautam a vida dos professores. Muitos professores hoje que eu digo no século XX, agora, com poucos anos, que falecem ou que faleceram, ou mesmo em vida, doam o seu acervo e doam parte significativa, porque é uma forma deles continuarem contribuindo com a faculdade. Eles sabem que mesmo mortos, fisicamente,
eles jamais serão esquecidos enquanto estiverem todos os livros aqui engrandecendo as pessoas. Essa perpetuação da faculdade, dos livros do ensinamento, é importante que ela continue por meio dos professores que aqui estão e pelos alunos que aqui passaram? Eu acho que nós todos. Eu acho que desde os calouros dessa turma agora, que ingressou em 2025, que ingressaram no aniversário de 200 anos da biblioteca e que serão profissionais em um breve espaço de tempo, e quem sabe muitos poderão vir a ser professores. Os hoje professores daqui também precisam continuar colaborando. Acho que todo cidadão paulista e paulistano deve colaborar também, porque isso é um marco da história da cidade e do estado de São Paulo. E essa colaboração, ela tem que continuar sendo exatamente como você mesmo mencionou inicialmente, altruísta. É a doação pelo bem comum. É a doação para fazer o bem sem ver ou sem pensar a quem. É um pouco da vida que se dá, e não egoisticamente, se compartilha com as pessoas. Seja compartilhando o acervo, seja compartilhando os pensamentos, seja compartilhando o livro. Só que agora nós estamos diante de um novo desafio. A perpetuação agora não pode mais se dar só no mundo físico. Nós estamos nas vésperas de construir um novo prédio. O prédio já está em construção, vai ser entregue. É um prédio de muitos andares, único e exclusivamente voltado para a biblioteca. Mas isso precisa ser acompanhado por uma manutenção os restauros dos livros, principalmente os livros do século XIX, a digitalização e a manutenção desse livro. Porque hoje o público, ou melhor, o acesso público já não é mais só o acesso físico, e nem seria possível, né, no mundo digital que nós estamos vivendo, mas precisa ser um acesso público digital, e esse é o grande desafio. Eu acho que talvez esse seja o grande desafio desse bicentenário. Eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais nessa questão. Digitalização do acervo e a questão da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela conflita com o que nós temos ou não? Olha, a inteligência artificial é uma experiência que nós vivemos. Ela é um instrumento que o homem criou, é um instrumento que o homem está desenvolvendo e usando largamente. E como todo instrumento que o homem cria, e daí vem o termo tecnologia, né, de um instrumento que é colocado a serviço para aumentar as capacidades e habilidades das pessoas, né, do ser humano, que é limitado em si, fisicamente, ela pode ser uma coisa muito boa e pode ser uma coisa muito ruim. A digitalização e a manutenção desse acervo digital com acesso, a inteligência artificial acho que pode ajudar muito. Ela pode incrementar muito e ela pode fazer com que aquilo que é hoje fisicamente necessário que a pessoa se transporte até aqui para ver, isso seja divulgado, mantido e seja nas escolhas tecnológicas de qual a melhor digitalização e acesso. Eu acho que a inteligência artificial pode ajudar muito nisso. Mas nós precisamos tomar muito cuidado, porque a inteligência artificial hoje, estamos na época da fase da inteligência artificial geradora de conteúdo, e essa digitalização ela precisa ser feita para que o pensamento original e autêntico seja mantido e seja acessível. Mas ela não pode ser feita, e esse é o risco da inteligência artificial, em que ela comece a mudar os textos ou mudar aquilo que as pessoas escreveram. E é por isso que o acervo físico precisa ser mantido, para que haja uma ancoragem de realidade de fato, que depois isso não venha a ser mudado. Às vezes de maneira incontrolável pela própria inteligência, e às vezes de maneira até maldosa. Alguém pode fazer um ataque aos bancos de dados da faculdade. Então é necessário que essa ancoragem de realidade dos livros, por isso a manutenção, por isso espaços novos, por isso espaços apropriados, precisam existir, precisam ser modernizados e feitos para os próximos 100 anos, mas eu não vejo como essa comunicação em massa e essa divulgação em massa de conhecimento não tenha uma grande participação da inteligência artificial. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão quando se fala em digitalização. Para você digitalizar todo o acervo, você precisa de verba, né? Você precisa talvez de doações, enfim. Está se pensando numa campanha sobre isso para que haja um envolvimento mais... Começou todo o pensamento para os 200 anos, aniversário dos 200 anos da biblioteca, e também, logo agora, em 2027, vão ter os 200, o bicentenário dos cursos jurídicos, a faculdade também faz aniversário, né? Pensou-se na estruturação física,
Porque a estruturação tecnológica, ela precisa de uma base física, ela precisa ter uma condição física para suportá-la. E é isso que nós vimos pensando nos últimos anos. E isso que está se realizando, está no processo de realizar. A digitalização, ela é algo que vem para complementar isso. Ela depende, o Palácio do Comércio, o prédio da FECAP, anexado à faculdade, esse prédio novo só da biblioteca, eles não são suficientes. Eu preciso desse espaço digital, eu preciso desse mundo digital. E nesse aspecto, é muito importante nós mantermos uma ligação útil e ao mesmo tempo eficiente para que esse acervo possa crescer, mas crescer de uma maneira por acesso e não crescer de uma maneira artificiosa. E acho que a digitalização, as primeiras campanhas que nós estamos lançando agora, que está se pensando o projeto para se lançar estruturada, como Adote uma Sala, que foi um sucesso, é uma campanha de organização de prioridades. Nós temos prioridades. Eu acho que os primeiros livros a serem digitalizados são os livros históricos, são os livros do século XIX e são as grandes raridades que a faculdade possui. Eu acho que esses devem ser a prioridade. Depois, nós vamos começar a fazer isso de uma maneira pensada. É claro que talvez não precise digitalizar 100% do acervo, mas o acervo deve ser pensado, e nesse aspecto as bibliotecárias, todas as pessoas técnicas que conhecem os valores dos livros e o que precisa, elas, por exemplo, podem dizer quais são os mais consultados, quais são os mais raros, quais são os mais importantes, porque obviamente que eu tenho livros do século XIX que talvez não guardem tanta importância assim. Então essa programação, ela precisa ser pensada, porque é muito custosa, é muito cara, ela precisa ser pensada. Número 1, qual vai ser a base tecnológica utilizada? Número 2, qual vai ser o material digitalizado? E número 3, qual vai ser a ordem de digitalização? A base tecnológica dita muita coisa, mas o volume, e portanto o ritmo inclusive, mas o volume e o que digitalizar primeiro, isso vai precisar de um estudo de biblioteconomia, de história, de avaliação de patrimônio cultural. Essa faculdade tem no seu acervo uma quantidade muito grande de livros que são, na verdade, patrimônio cultural do Estado de São Paulo, da Universidade de São Paulo e da Faculdade de Direito. Quando nós resgatarmos isso, todo o Estado, toda a universidade, toda a faculdade ganhará muito em valorização. E são esses tesouros que existem aqui dentro que precisam ter prioridade. Você gostaria de fazer um chamamento geral para que haja um movimento nessa direção? Eu gostaria que as pessoas pensassem em tudo que essa faculdade já produziu e proporcionou de bem comum. Gostaria que as pessoas vissem quantas pessoas, dezenas, milhares de pessoas passaram pela história dessa faculdade e contribuíram, muitos familiares, inclusive de pessoas, contribuíram muito com esse acervo também para o bem comum, e que as pessoas vissem que o propósito da biblioteca é continuar servindo ao bem comum. E isso precisa de um movimento altruísta, precisa de um movimento em que as pessoas estão dispostas a doar, se esforçar, empreender, colaborar com o bem comum, com o patrimônio comum e com, principalmente, o acesso para que as pessoas possam manter toda a história dessa faculdade e toda a história das pessoas que escreveram todos os livros que estão aqui, vivas. Enquanto elas forem mantidas vivas, essas pessoas não morreram. Enquanto elas forem mantidas vivas, elas continuam brilhando na mesa e aos olhos de cada leitor. Você falou de passado, presente. Como você enxerga a biblioteca do futuro? Vejo uma biblioteca tão bonita quanto essa, em que todas as pessoas que entram aqui nesse acervo se veem maravilhadas pelo acervo, e vejo uma biblioteca em que uma pessoa sentada numa biblioteca semelhante a essa, em qualquer lugar do mundo, terá um acesso imediato a esse conteúdo e, portanto, ela conseguirá se transportar para dentro do conteúdo dessa faculdade, e essa faculdade conseguirá se transportar na sua biblioteca como inteiro para dentro das necessidades de cada pessoa. Evidentemente que ainda estamos numa fase de construção, mas você já deve ter visto o projeto do novo prédio da biblioteca. O que você vê nesse novo empreendimento? Eu vejo leveza, eu vejo modernidade, eu vejo espaços confortáveis para os alunos frequentarem.
que eles se sintam convidados e participativos. Eu vejo espaços tecnologicamente apropriados para os livros que vão ser colocados lá. Eu vejo espaços de acesso de tecnologia agora cravado no centro da cidade, de divulgação disso para o mundo inteiro. É mais ou menos como um espaço novo, um espaço moderno, mas um espaço cheio de traduções, um espaço cheio de história, um espaço cheio de altruísmo e de bem comum. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Tenho certeza que o amor que todas as pessoas têm por essa faculdade e por essa biblioteca contagiarão todas as pessoas, porque sabem que quando nós pedimos e quando nós oferecemos esses projetos, ninguém faz por si mesmo, ninguém faz por benefício próprio, as pessoas fazem efetivamente por amor. E as coisas que são feitas por amor, além de frutificarem, elas tendem a durar muitos anos. Eu espero que algum outro professor, daqui 100 anos, quando ela fizer mais um centenário de vida, conte uma história, nos inclua nessa história e conte os desafios do próximo milênio, do próximo centenário, para poder continuar a manter essa faculdade viva. Tem um ponto que nós não tratamos, eu queria que você falasse. O aluno Maurício Zanotti. O aluno Maurício Zanotti sempre foi apaixonado por livros, antes de entrar na faculdade. Quando conheceu a faculdade, viu um lugar que talvez nunca tenha saído de dentro dele, que é a biblioteca. Eu adorava frequentar a biblioteca. Na minha época, a única fonte de conhecimento era efetivamente a biblioteca, não existia internet. Então a biblioteca era necessário vir à biblioteca. Isso me deu uma proximidade muito grande com as bibliotecárias, me deu uma proximidade muito grande com os funcionários, me deu uma proximidade muito grande com o ambiente, me deu uma proximidade muito grande com muitos amigos que estudavam na biblioteca junto comigo. Isso fez com que eu percebesse a própria coordenadora, diretora hoje da biblioteca. Eu vi a diretora entrar aqui, nova, começar uma carreira dentro da biblioteca. Hoje ela é a diretora dessa biblioteca. Nós sempre nos conhecemos, nós sempre conversamos, assim como todos os funcionários são abnegados, são dedicados, são amorosos, são disponíveis, ajudam a todas as pessoas. Isso é quase que uma família, é quase um ambiente caloroso, um ambiente de fraternidade que existe. Como aluno de pós-graduação, eu nunca deixei de frequentar a biblioteca, me sinto muito sem jeito quando pego textos, artigos da internet, embora isso seja hoje uma necessidade, mas nada supera descobrir um livro na faculdade. Eu lembro quando eu estava terminando a minha tese de doutorado, ela estava praticamente pronta, faltava, sei lá, 2 meses para acabar, ela estava pronta, e eu lembro que uma vez caminhando numa biblioteca departamental, eu vi um livro que eu até então não tinha consultado, estava na biblioteca departamental, não estava na biblioteca central. E aí eu encontrei aquele livro e falei, nossa, que livro interessante, eu acho que tem a ver com o meu tema. Eu sentei, comecei a ler e falei, meu Deus, vou ter que mudar muito no meu trabalho agora, nesse momento. Porque os livros, eles falam com você. Os livros pedem para ser tirado da estante. Quando você, de coração aberto, é um pesquisador e faz a pesquisa, os livros praticamente caem na sua frente. Eles se oferecem a você no momento certo. Se ele tivesse aparecido no começo da tese, talvez não teria sido aquela que eu tinha escrito, talvez não teria sido tão boa, mas no momento que ele apareceu, ele escolheu o melhor momento. Essa é a minha relação com a biblioteca, a minha relação com os livros. Muito obrigado. Um prazer foi meu, e saiba que eu sempre terei toda a satisfação do mundo de me doar para a faculdade e para a biblioteca.